Muito boa tarde, meus amigos. Estamos iniciando, então, o nosso esporte em discussão aqui na Jovem Pan. E hoje o que não faltam são temas importantes. Afinal de contas, 2 escândalos aconteceram de ontem para hoje. Aliás, os 2, né? Essa coisa de escândalo no esporte é uma coisa mais ou menos trivial. E também torcida uniformizada fazendo cafajestada, canalice, também mais ou menos trivial no nosso esporte e no nosso futebol. Vamos começar pelo tema São Paulo Futebol Clube. Ontem o Fausto Favara transmitiu o jogo São Paulo e Rondonópolis, jogo tranquilo, 4-0 e tal, e de repente chega a informação de que mais uma vez os canalhas uniformizados estavam criando uma confusão, gerando um tremendo problema, muitos feridos, obviamente ninguém preso, como sempre acontece, e a pergunta que fica, Fausto Favara, para você que estava transmitindo o jogo, o que você faria? Porque o que vai acontecer, a gente já sabe, não vai acontecer nada, vai ficar por isso mesmo. Um vai culpar o outro vai culpar um. O que você faria? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Naquele momento, paralisaria a partida. Porque a bola continuou rolando no segundo tempo e o pau começou a cantar no segundo tempo e continua até o fim da partida. Então, eu não daria sequência na partida assim como o árbitro deu. Deu sequência na partida. Deveria parar ali. Teria parado a partida ali. Só pra colocar. Quanto estava o jogo naquele momento? Não, intervalo da partida. No intervalo. Tudo começou no intervalo da partida. Só para lembrar. Eu já estava no mesa redonda, portanto Exatamente. eu não tive uma noção exata Exatamente. Eu soube que o problema estava acontecendo, mas não tinha noção de quanto estava, como é que estava. Foi exatamente no intervalo da partida. Se eu não me engano, estava 2-0 já para o São Paulo no intervalo da partida. Partida já definida. O São Paulo mesmo já estava classificado. Quem poderia brigar por alguma coisa era o Rondonópolis, mas estava 2-0. Exatamente. Então... As informações que chegaram é que a polícia militar do lado externo do estádio, que é um estádio bem acanhado de 7 mil torcedores, estava abarrotado. Foi nesse estádio que eu coloquei o Neymar no banco de reserva. Exatamente. O pai dele jogou, né? No Mogi, né? Foi. Então. E eu, burro, coloquei o Neymar no banco de reserva. Isso, foi ali que eu conheci o Neymar. Faz não, né? Ele aprendeu com isso, Flávio, tá vendo? Ele aprendeu com isso. Aí ele falou, vou jogar pra valer agora pra ser titular absoluto sempre, até no Barcelona. Só que no intervalo da partida, na minha opinião, o árbitro não deveria ter dado sequência na partida. Porque tava realmente a coisa pegando fogo dentro do estádio. Né? Foi bem pesada. Ficaram ali guardas municipais, 20 guardas municipais para 200 torcedores da torcida, vândalos da torcida uniformizada, acuando os guardas municipais, assim como uns 15 guardas saíram do estádio no momento, ficaram 5 ali apanhando, mas que nem cachorro, ficaram apanhando mesmo na parede. Você tá brigando com bandido, com pelotão de briga. Né? Foi um absurdo, para mim o maior absurdo foi dar sequência na partida. O que os caras queriam, eles queriam que os portões fossem abertos. O objetivo era esse. Que os portões fossem abertos para que o pessoal que ficou do lado de fora entrasse. Estavam lá em WhatsApp, aquele bando de torcida organizada, conversando, tô aqui do lado de fora. Só pra gente colocar, só pra 28709707, já tá à disposição, daqui a pouco a gente vai colocar o ouvinte. Pode seguir. Então, é isso e erro de todas as partes. É lógico. Porque efetivo policial mínimo para uma partida de 7 mil torcedores. O pessoal da Independente que entrou estava sendo cobrado pelo pessoal que estava do lado de fora, que viajou de São Paulo até lá e não conseguiu entrar. Viagem longa, difícil. Porque chegou um momento, por segurança, eu achei que a organização foi perfeita, por segurança que os caras fizeram, fecharam os portões. Aí o pessoal do lado de fora começou a pressionar o pessoal de dentro para que abrisse os portões. Mas a organização não foi perfeita. Se fosse, não deixava se aproximar, né? Não deixava se aproximar. Concorda, Nilson? Não deixava se aproximar do local. Lotou. Não deixa chegar perto. Isso aí. Tinha guarda municipal. Mas é o que eu tô falando. Já é uma esculhambação. Não tinha polícia militar. Não havia polícia militar no local. Não havia. A organização da Copa São Paulo. A organização da Copa São Paulo é varziana. A organização da Copa São Paulo é varziana. Sempre foi. Quanta gente já não morreu em Copa São Paulo? Desde aquele menino aqui no campo do Nacional, aquele São Paulo. Naquela Super Copa São Paulo.
Pacaembu, Palmeiras de São Paulo. Também. A Copa São Paulo sempre morre gente, Vargiana. Sempre foi. A única coisa que deu prisão, única morte, foi essa do Pacaembu. Rodrigo Gaspar, o menino. Rodrigo Gaspar foi a do campo do Nacional, lá atrás. E só mais um detalhe. Foi a da Copa São Paulo. Companheiros da imprensa também foram acuados ali no estádio. Tinha o câmera filmando os torcedores da organizada e eles ameaçando também o câmera do Sport TV. Ameaçaram a imprensa. Então, quer dizer, essas imagens aí estão bem claras. Dá pra você pegar aí 20, 30 torcedores ali que estavam a todo instante pressionando e batendo. O clube da competição. Eu não, Você excluiria o São Paulo. Eu também. Mas não tem a menor... Vem cá, peraí. É a única maneira do imbecil, que é... Eu tô dizendo que não pode falar, isso aí não é torcedor de São Paulo. Isso é vândalo. Então por que você excluiria o São Paulo? Não, mas eu excluiria o São Paulo. Mas é a única maneira de o imbecil ser cobrado. Olha, vocês prejudicaram o clube, olha que vocês... Olha aí, ó, as imagens que estão sendo mostradas. Eu não excluiria por esse motivo, Nilson, porque eles não estão nem aí pro São Paulo. Não. Se jogar São Paulo, o Fausto falou, se jogar São Paulo e a torcida organizada, torce pra torcida organizada. Eu acho que é a única maneira depois esses caras... Porque agora, quando o cara joga um negócio... Nilson César excluiria o cara joga um negócio dentro do campo, o que faz o torcedor que tá ali? Cobra o neguinho que jogou dentro do campo. Aliás, aconteceu isso ontem. Aconteceu isso ontem. Deixa eu colocar o ouvinte. O Nilson coloca uma situação aqui, excluiria o São Paulo. Daqui a pouco nós vamos ouvir outras opiniões. 28709707. Eu vou colocar o fone, porque vocês ficam falando alto e depois me chamam de velha surda. Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Antônio aqui, Rio Verde. Alô, quem fala? Antônio aqui de Rio Verde. E qual é a sua opinião sobre o tema? Olha, sobre o tema, aí que tá... A torcida invadiu o campo, aí devia, sabe o quê? Fazer que nem na Europa. E deixar 5 anos o time sem participar de uma competição. 5 anos sem participar da competição. Como que fizeram na Inglaterra, o time da Inglaterra com o time da Itália que teve da Europa. Eles eliminaram todo o futebol inglês, não foi nem só aquele time, não, eliminaram todos. Por causa dos hooligans. Então tem que fazer isso aí mesmo. Tá certo. Mataram um menino ali daqui Palmeiras e São Paulo aquela vez. Então tem que... A Federação Paulista, a Justiça, tudo, que tivesse força, proibir 5 anos um time participar da Campeonato Paulista da Copa São Paulo aí. Qual é a tua cidade? Qual é a tua cidade? Rio Claro, São Paulo. Rio Claro. Teve Copa São Paulo aí? Eu assisto pela rádio pela Jovem Pan aqui, ó, Excelsior aqui, Rio Claro. Mas teve Copa São Paulo aí em Rio Claro? Não, o time do Rio Claro participou por Leme. Por Leme, né? Tá bom. Legal, obrigado, viu? Boa tarde. Obrigado. 28709707, vamos colocar mais um ouvinte. Alô? Flávio Prado, bom dia. Ronaldo De Stefani, São Paulino de Santana, tudo bem? Qual é a sua opinião? O que deveria acontecer com o seu time nesse caso? Eu considero torcida uniformizada pra mim são todas iguais, tudo bandido. O que deveria acontecer quando esses bandidos fizessem alguma coisa com o time que eles representam e representam muito? Eu lembro que o ex-presidente do São Paulo até arrumou gravata desses caras, atendeu o telefone, sabia o nome, eles são muito ligados com os clubes, os clubes banco e tal. O que deveria acontecer com eles? Eu concordo perfeitamente com você. Agora, eu acho que a culpa toda é dessa federação, sabe? A federação que primeiro que trocou lá, o São Paulo tá mandando o jogo em Barueri, mudaram para Mogi das Cruzes. Então, faz uma prevenção aí, né, com polícia militar, etc. Tava somente a mas nesse caso, você excluiria o São Paulo ou não? Olha, eu não excluiria, desculpe, embora eu seja São Paulino, porque a culpa eu acho que não é do time, né? A turma dessa torcida. Eu excluiria, sim, essas torcidas uniformizadas do gramado. Todas. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. São todos vândalos, todos bandidos. Obrigado. Nós vamos voltar ao tema. O Fred Júnior está falando essa foi a mesma opinião da torcida organizada. O Fred Júnior está chamando com o Jean nesse momento. Vamos lá ouvir uma palavrinha do Jean. Claro que nós vamos votar esse tema e queremos ouvir a opinião de todos vocês. E velha surda com fone, Silvão, você já sabe. Olá, Fred. Oi, Flávio, voltamos aqui, então o Jean já chegou, vestiu a camisa número 17, vai iniciar a entrevista coletiva. Aqui a Jovem Pan vai acompanhar o Jean, que vai neste momento receber do vice-presidente Vitor Fruges um livro do centenário do Palmeiras, mostrando a história palmeirense.
E vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva do Jean, camisa número 17, jogador do Palmeiras, aqui na Jovem Pan. Vamos acompanhar então a entrevista coletiva do Jean. Vamos ouvi-lo aqui. O Jean, nesse momento, mostra o livro para a imprensa. O vice-presidente Vitor Fruge está acompanhando nesse momento a entrevista coletiva. Ele está fazendo a apresentação hoje do jogador do Palmeiras, que chega para reforçar um setor importante da equipe, jogador que era aguardado desde o início das contratações. O Jean agora, nesse momento, vai sentar. A Jovem Pan vai registrar a primeira pergunta para o Jean, volante palmeirense, que vai chegando por aqui. O Jean, que vai falar por aqui. Vamos ouvir. Boa tarde. Do seu lado esquerdo aqui. Desculpa, você quebrar um pouquinho o pescoço. Seja bem-vindo ao Palmeiras, Jean. Foi um pouco uma novela, né? Para você chegar ao Palmeiras, tinha feito 3 anos médicos. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa chegada, como foi, você ficou na expectativa e achava que não ia dar mais certo, acabou dando certo. Seja bem-vindo. Obrigado. Difícil, né? Mas o importante é que deu tudo certo. Não tá legal. Não tá legal. O Fred, obviamente, tá gravando e depois a gente traz com a qualidade que o ouvinte da Jovem Pan merece. Vamos colocar mais um ouvinte na linha? Vou colocar o fone. É melhor. Porque senão, né? Põe a velha, olha lá, velha. Olha lá. É o quê? Olha lá, velha. Alô? 28709707, ouvinte conosco, alô? Não tá. Não chegou. Alô? Tudo bem? É Fernando de São Paulo, Pinheiros. Pinheiro. Seu time, Fernando? Eu trouxe pro Santos, Flávio. Pro Santos. Deixa eu falar dessa bandidagem. É isso aí. O que você faria com... Lugar de bandido, a população que pensa nisso, lugar de bandido não é na cadeia, é a 15 palmos abaixo da terra, porque 7 eles podem fugir. A polícia tem que ter tirado neles. Isso é bandido. Bandido não tem recuperação. Pode ficar na cadeia 20, 30, 40, 50, 60 anos. Mas, Fernando, coloca o seguinte na sua cabeça. Todos esses caras são apoiados pelos clubes. O teu Santos ajuda esses caras, o Corinthians ajuda, o São Paulo ajuda. Aí a pergunta, o que fazer com o São Paulo que apoia esses caras? E nesse caso aqui... Tem que punir. E qual seria a punição? Ficar fora durante um tempo, talvez, né? Elimina da competição, no teu modo de entender? Elimina da competição, sim. Mas volto a dizer, lugar de bandido é a 15 palmos abaixo da terra. Porque 7 eles podem fugir. Tá bom, Fernando. 28709707. 28709707. Vamos ouvir mais um amigo e depois a gente volta aqui pro nosso debate. Alô? Alô, boa tarde, Flávio. Boa tarde. Quem fala, por favor? É o Fábio aqui de Hudson, New Hampshire, Estados Unidos. Beleza com vocês? Beleza. Você viu que aqui a coisa tá agitada. De novo, torcida sempre, bandida. Né? De novo, torcida bandida fazendo confusão. O que você pensa sobre isso? O que você faria? Ou o que aconteceria nos Estados Unidos se uma torcida uniformizada invadisse um estádio, tivesse essa confusão toda? Olha, Flávia, a respeito da torcida uniformizada, eu gostava muito da uniformizada, sou corintiano. Gostava do que eles faziam, mas depois que a gente sai do país, conhece outras pessoas, tem um pouco mais de conhecimento, a gente vê que isso daí é pura bandidagem. Infelizmente, hoje, todas as camisas que eu tinha de Gaviões, essas coisas, eu joguei tudo fora. Porque isso não ajuda nada ao clube, eles são violentos, eles, igual você falou, eles só torcem mesmo para a torcida. E aqui nos Estados Unidos, isso não... graças a Deus, essas coisas aqui não acontecem, porque a justiça aqui funciona e é bem dura. Perfeito. Aí se acontecesse... Bom, não acontece, mas se acontecesse, o clube teria... Acho que o clube pagaria muito forte, né? O clube provavelmente seria excluído da MLS, né? Qualquer ato de violência aqui é como se fosse... É pessoal, né? Não é torcida. Pune a pessoa e pune-se o clube, porque se ele está ligado com alguma torcida... A torcida como podemos dizer, é como se fosse uma pessoa, como se fosse uma companhia. Então vamos punir essa companhia. Essa companhia vai ser excluída, pronto, e acabou. Assim funciona aqui. Na tua região tem algum time de futebol profissional que está disputando a liga, não? Não, o mais conhecido aqui que a gente tem é o New England, que é de Boston, né? New England Revolutions. Mas eles são ruinzinhos, a verdade é essa. O time é fraco, né? E o campeonato já está pegando efetivamente? O que é que você está sentindo com relação ao país? Olha, o futebol, acreditem ou não, é muitíssimo difundido aqui. Até na minha cidade, realmente, uma cidade pequena, aqui do lado, em Manchester, New Hampshire. Mas o que se vê de campo de futebol aqui, eu nunca vi no Brasil, porque eu era de Diadema, no Brasil, né, São Paulo. Eu nunca vi futebol ser tão difundido
como é nos Estados Unidos. Há centenas de escolinhas de futebol para criança. Realmente aqui o futebol está sendo bem difundido e eles estão fazendo bem organizado, devagar, para todos os clubes ter chance. A liga é muito organizada. Agora, se não me engano, tem 2 clubes aqui nos Estados Unidos. A torcida deles o último campeão, é realmente lindo, organizado, estádios cheios. Aqui o futebol realmente daqui uns 8, 10 anos vai estar entre os melhores do mundo, acredito eu. Bacana. Obrigado por nos ouvir. É o projeto dos caras, Flávio, né? Um abração, legal. A punição, né, Flávio? Esse que é o detalhe, né? O ano passado teve uma partida de basquete nos Estados Unidos, na frente do ginásio, eles quebraram tudo, viraram o carro da polícia, né? Tacaram fogo no carro da polícia. Não é que não acontece, acontece numa proporção bem menor do que acontece mas é punido, né? É punido. Mas eu tenho certeza que os caras que tacaram fogo no carro da polícia, os vândalos que agiram na frente do ginásio, algo aconteceu e de grave, não só pro clube, como pros caras também. Então, quer dizer, é essa a diferença. Aqui, meu amigo, aqui, se eu sou presidente de uma federação, ainda mais num torneio de júnior, num torneio de garoto, mas no dia seguinte, é decisão sumária. Nossa Copa Jovem Pan já era. Nossa Copa Jovem Pan Atenção, o seu time... Tem que dar exemplo. É a única maneira que aí esses imbecis serão cobrados pelo torcedor de bem. Ó, tá vendo? Olha o que vocês fizeram aí. O clube nosso foi excluído do torneio. Até porque eles têm vínculo diretíssimo com o clube. Diretíssimo. Zeca Cardoso, sua opinião. Eu excluiria por um motivo, porque o clube tem vínculo sim. Grande. O Chiesa não foi nem apresentado ainda e ele tem uma foto dentro do CT com o boné da torcida organizada. Claro. Como é que não coloca pra ver? Como é que coloca pra ver? O boné. Você viu o garoto que marcou o gol? O garoto que marcou o gol, o 4º gol de São Paulo? Foi lá e fez o gesto. E não faz pra ver. Fez o gesto da torcida organizada. Mas o jogador fazer não é o problema. O problema é o dirigente ajudar em viagem, dar dinheiro. Tá rolando um boato por aí que a torcida organizada, as torcidas organizadas, pagaram mais barato o ingresso pra assistir a despedida do Rogério Ceni no Morumbi. Mas paga mesmo. Tem todas as benesses. Então o clube tem... Quando não ganham. A foto do Chiesa. Quando não ganham. Essa é a foto do Chiesa. Tem que ser excluído o time sim, porque tem participação. Claro que tem. E o clube, pro torcedor organizado não vai fazer diferença nenhuma, porque ele não tá ali, ele não liga pro clube. Ele torce pra torcida. Ele não liga pro clube. Se você tiver um jogo entre torcida organizada e o clube, é a torcida organizada. Claro, eles gritam os nomes deles. E a torcida organizada ganha dinheiro em cima do clube, porque ela vende a camisa, vende produto com o escudo do clube também, com as cores do clube, ela surge por causa do clube. O clube tem que romper essa ligação. O clube tem culpa. Assim como o Ministério Público tem culpa, a Polícia Militar tem culpa, a Polícia Civil tem culpa, a Federação Paulista de Futebol tem culpa. É uma coisa promíscua antiga. Pra você, Fausto, o que deveria acontecer? Eu não tiraria o São Paulo, mas eu tiraria no próximo jogo contra o Flamengo a torcida. Porque você não tem como tirar só a torcida organizada no caso. Você não tem como separar isso. Você faria com portões fechados. Portões fechados, que prejudica o time também. O time vem embalado, a torcida do São Paulo. Aliás, elogiamos muito a torcida do São Paulo na Arena Barueri. Mais de 15 mil torcedores, quase todas as partidas nessa Copa São Paulo de Futebol Juniores. E aí, numa partida decisiva já resolvida, né, que não teria problema algum, aconteceu o que aconteceu lá em Mogi das Cruzes. Eu tiraria a torcida, portões fechados para o próximo jogo entre São Paulo e Flamengo. Luiz Carlos Quartarolo. Olha, eu acho que eles dois estão ouvindo muito a Rádio Jovem Pan, porque essa é a opinião nossa há muito tempo, né? A torcida organizada, que só atrapalha, que dá prejuízo, que usa o clube, enquanto que o torcedor comum, o sócio torcedor de São Paulo, vai lá todo mês pagando direitinho, compra a camisa do São Paulo, agora vai comprar toda a camisa do Lugano, que é Nem sempre tem os ingressos que a torcida uniformizada tem. E são tratados esses dirigentes de torcida como autoridade. Eles trabalham. E tem clube, inclusive, o Corinthians até colocou um torcedor organizado como diretor de futebol. Parece que são refém, né? O Corinthians tirou as cadeiras do Itaquerão a pedido da torcida organizada. Você faz um estádio de 1.200, estádio com assento legal, novo, ou seja, para organizar isso, para que não tenha mais problema. Por conhecer Santiago Bernabéu, sim, não dá para você comparar com o Itaquerão. O Itaquerão
é 1000 vezes melhor. Tô falando sério. Melhor. Tô falando sério. Santiago Bernabéu é muito antigo. Tudo bem, mas não dá pra... Você olha o vestiário do Santiago Bernabéu, eu entrei no vestiário, aí eu falei assim, mas é aqui que os caras ficam? O cara falou, Aí eu falei, nossa senhora. Aí você olha o estado, o vestiário do Corinthians, você fala, nossa, é outro mundo. E o do Palmeiras também, mas o do Corinthians é um negócio assim que você fala, tá bom, é novo, mas é um negócio absurdo. Aí você olha, nossa senhora. E aí os caras tiram as cadeiras pra esses bandidos. Exatamente. Ou seja, e depois fala que não tem ligação, que não tem influência. E esses caras estão atrapalhando os clubes há muito tempo. E eles significam 0,0000001. Quando joga o São Paulo no Morumbi, eu falava hoje com o Paulo Pontes, né, que todo mundo sabe é São Paulino, e também ficou decepcionado, mais uma vez desencantado com esse assunto. O São Paulo, a torcida vai lá, lota o Morumbi, 60 mil pessoas. As torcidas organizadas significam o quê para isso? Uma porcentagem mínima. E normalmente nem pagam. Não, aí que tá. Daí quando tem jogo no campo adversário, o senhor Carlos Biga vai dar, deu o ingresso pro pessoal ir ver o jogo do Corinthians. Quando devia ter dado pro torcedor mais assíduo do sócio-torcedor. Claro. E o Corinthians faz a mesma coisa, o Palmeiras. Quer dizer, fica inclusive... Só uma justiça, Lula. Eu tô vendo uma mudança no Palmeiras. Eu não sei, a informação eu tô vendo uma mudança no Palmeiras. Parece que essa mudança já não é tão radical. Ela foi radical e já diminuiu. O Paulo Nobre não teve ligação. Parece que já diminuiu isso. Já não é mais como era. Porque mas também não é 100% porque tava com a outra torcida também. Aí a pressão, você fica refém. Até porque... Não, e até perigoso. Exatamente. Porque como eles têm proteção policial, como eles têm esquema com políticos, a coisa é pesada. É grave, não é tão simples assim. Não, envolve mais coisas. Não é um jogo limpo. Até porque não tem jogo todo dia. Isso é modus operandi pra muita coisa. Claro, então, o que aconteceu ontem, eu faria os próximos jogos de São Paulo portões fechados. Eu também. Você não eliminaria o São Paulo? Não, porque eu acho que a garotada não tem nada a ver com isso. Eu também acho. E outra, erro maior... A federação tem que explicar isso. Por que é que tirou o jogo da Arena Barueri? Mas não teria acontecido em Barueri também? Não, tem mais espaço. Tem mais espaço. 25 mil pessoas lá. Agora, isso também não justifica, a bandadeira. Até porque a torcida organizada, a gente já sabe de todos os clubes, não precisa de motivação para aprontar. Claro. Então esse pessoal achaca, esse pessoal persegue, esse pessoal ameaça, esse pessoal mata. E olha, o Ministério Público, a polícia, a Federação Paulista, o governador, o prefeito, são todos culpados. Porque eles não fazem nada, absolutamente nada. Ninguém foi preso, né? Nenhuma pessoa. Essa é a manchete nova. Pois é. Que a gente já ouve há 20 anos. Ninguém foi preso. E não dá para identificar, é difícil, né? Essas imagens estão ruins. Não, e ameaça. Até porque eles sabem o nome, né? Já chamam pelo nome. Pode falar o que quiser, Flávio. A Rede Globo de televisão tem sustentado o futebol brasileiro. Verdade. Há muito tempo. É verdade. Ali, ó. E ela passou a ser, sabe, maniqueísmo, né? Tudo que é ruim é Globo, e ela faz coisas ruins de vez em quando, como todos nós fazemos, né? Mas ela tem financiado o futebol, tem ajudado o futebol. 95% do que ela faz pelo futebol é ótimo. Ela não consegue ir na Vila Belmiro. Gente, os narradores no Palmeiras, da final da Copa do Brasil. Não mais, é só no estúdio. Ninguém toma providência. Nem a diretoria do clube, ninguém fala nada. Ontem eu tava ouvindo. Nem a CESP se Ontem eu tava ouvindo o J. Júnior e ele falava, rapaz, ouvindo a Jovem Pan e ouvindo também a transmissão da Sport TV. Ele falava, eu não estou conseguindo abrir os olhos. Exatamente. Eu não estou conseguindo falar por causa do gás pimenta. O nosso câmera, atenção, gente. Eu estou falando no ar para você. E o Jota, a gente sabe a índole. Ele é meio brinquento, ele é meio encrenqueiro, mas parece um padre. Ele parece um padre de tão bom, né? E o Jota falava assim, o nosso câmera está proibido de fazer imagem. Se você fizer imagem, você vai morrer. Essa era a conversa. E você quer saber? Essa era a conversa. Matariam mesmo. Lógico. Porque tá falando com bandidos, você tá falando com marginais. E manda matar. Ô, Flávio, é o seguinte, eu acho que... Eu faria também portões fechados nos Jogos de São Paulo. O problema é que você fazer portões fechados, você vai, por exemplo, punir o Flamengo.
que não tem nada a ver com essa história. O Flamengo não tá com a torcida em São Paulo. Mas tudo bem, tem bastante torcida em São Paulo. Quer saber de uma coisa? Então, a maior torcida uniformizada do Flamengo é ligada à maior torcida uniformizada do São Paulo. Eu acho que você tem que proibir a torcida do São Paulo de entrar no estádio. E se chegar no dia 25 a final? Então, Perdeu. Aí vai ser pior. Aí você leva a torcida porque aí pode ser São Paulo e Corinthians. Você imagina o que não pode acontecer. Então tem que haver sim a punição, não pode ser impune. O que mais me chateia é que ontem eu vi crianças, Quando idosos... é o jogo do São Paulo? É quarta-feira, né? Quarta-feira, mas não saiu ainda. Crianças, idosos, mulheres. E o local? Assustadíssimos. voltar pra Arena E Barueri, aí que já foram saindo antes de acabar o jogo. Não, e aí que conseguiram sair? Os que conseguiram como é que seguiu o jogo com essa pancadaria a poucos metros do gramado? Você imagine a irresponsabilidade desses torcedores. Ontem nós poderíamos ter tido uma tragédia como aquela da Inglaterra, que se abriu os portões, já tinha capacidade máxima do estádio. Imagine se o pessoal de fora entra, começa aquele empurra, poderia ontem ter tido mortes. E é esculhambado que a gente vê que eram policiais. Eram municipais. Agora, só a guarda municipal, a polícia militar não estava lá. Agora vai, vamos lá. A polícia militar não estava lá. Vamos lá, agora vai. A Federação Paulista de Futebol repudia veementemente os fatos provocados por torcedores organizados do São Paulo na noite de domingo em Mogi das Cruzes. E faz o quê? A Federação Paulista esclarece que o estádio do jogo não era considerado de risco, foi recém-inaugurado e reunia condições para abrigar a partida. Muito bem. Diante dos acontecimentos, o confronto entre São Paulo e Flamengo pelas quartas de final da competição será disputado na Arena Barueri, em Barueri. E os ingressos serão cobrados por medida de segurança. A Federação Paulista analisa junto aos órgãos competentes medidas que serão aplicadas para punir os responsáveis pelos fatos lamentáveis. Porque nunca aconteceu isso, agora eles estão pensando no que vão fazer. Punir os responsáveis é uma coisa muito vaga. E agora vai ganhar uma graninha. E quando assassina, quando teve aquela barbárie no São Paulo e Palmeiras, eles começaram a cobrar ingresso. Aí deixaram de cobrar outra vez, agora voltou ao estádio anterior. Eu vou te falar, os responsáveis, gente, o estádio ontem estava em boas condições. Não poderia abrigar um jogo. Sabe o que é? Descobrimos que a culpa era do estádio. O São Paulo foi premiado. Vai jogar numa arena moderna, que é a Arena Barueri, maior, com o maior número de torcedores. Pelo regulamento tinha que jogar lá. Inclusive ontem. Porque a melhor campanha mantém a casa. Sim, mas aí, então, a gente não sabe por que o que estamos falando aqui de portões fechados não vai acontecer. Algum esquema política, né? Vamos pro intervalo e a gente volta já. De volta com o Esporte em Discussão, 28709707. Acho que vale mais ouvirmos o nosso amigo ouvinte, 28709707, porque é um tema então, que é recorrente. Jogo. Torcida com ingresso. Isso. Pelo menos dá para controlar mas a torcida bandida não vai pagar. Porque os clubes vão dar para a torcida, como sempre. 28709707. Né? Alô? Não tem defesa. Não Alô? Tem defesa. Alô? Está excluído o campeonato. Alô, quem fala? É Carlos, aqui de Arujá. De Arujá. Qual é o seu time, Carlos? Sou palmeirense. Você mora pertinho do estádio aí, Arujá é pertinho de Mogi, você não estava lá não, né? Não, infelizmente não estava lá, mas eu gostaria de estar lá para filmar tudo. É verdade. E ver se o Ministério Público faz alguma coisa. Não conte com isso, não conte com isso. O que você pensa disso? E a gente, por acaso, é a torcida bandida do São Paulo, como poderia ser qualquer outro, que eles são todos farinha do mesmo saco. Eu nem duvido que um empreste pro outro, de vez em quando, um bandido para reforçar em alguns casos. O que você gostaria que acontecesse com esse bando? Primeiro eu quero falar que eu sou seu fã. Obrigado. Segundo, eu quero te falar o seguinte, eu estou decepcionado com o país que a gente vive. Eu sei que eu não quero politizar a coisa, mas depois que o PT assumiu o país degringolou totalmente. Nós não temos mais ordem nenhuma. Você vê o movimento Passe Livre fazendo o que faz, e você vê as torcidas fazendo o que faz, e todo mundo assiste e aplaude até. É lamentável. Nós estamos num país sem lei. Eu vejo que o país vai acabar em pouco tempo. Você escreva o que eu estou te falando. Eu já tenho 70 anos de idade, já passei por tudo nesse país, mas eu nunca vi um caos social tão grande em toda a minha vida. E você tem razão, o caos social tá bravo, mas você faria o quê? Você eliminaria o São Paulo, não eliminaria? O que você faria?
praticamente já eliminaria o São Paulo. Né? Primeira coisa, né? Deixaria, ele não participaria pelo menos uns 5 anos mais da competição. E depois prender esse pessoal, né? É o mínimo que se pode fazer. É só isso. Para não perder a oportunidade. E o seu Palmeiras? Olha, eu estou feliz com o meu Palmeiras. Parece que o Palmeiras criou vergonha na cara. Ou alguém que assumiu o Palmeiras, o Paulo Nobre, né? Me parece que está fazendo uma gestão muito boa. É isso que eu sinto. Porque nesse país você confia nas pessoas, depois você vê que a coisa degringola, né? Mas eu estou achando que o Palmeiras está indo muito bem. Eu estou muito feliz com o Palmeiras. Obrigado, Carlos. Um abraço para você. 28709707, mais um ouvinte com a gente. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? É o Marcos, boa tarde. De onde você fala, Marcos? Eu tô falando agora da Ricardo Jafé. Ricardo Jafé, seu time? São Paulo. São Paulo. E aí? O que você faria com o seu time depois de tudo que aconteceu ontem? Eu acho que tem que classificar o São Paulo, né? Porque tem que punir o clube é conivente com o que acontece. Na Inglaterra, quando teve aquele lance dos hooligans, puniu o clube e deu certo, né? Mas tem que punir a federação também, tá? Não pode esquecer. Eu vou ter que te interromper. Obrigado pela sua participação. Parece que o Leco está dando um depoimento sobre essa confusão toda. Vamos lá. É isso mesmo, Flávio. Estamos aqui na sala de imprensa do São Paulo. O Leco fala neste momento, na sequência, Diego Lugano. Eu vou perder o retorno agora, então você pode cortar daí. Vamos ouvir o Leco. Que a minha do São Paulo, eu falo em nome do São Paulo, pela sua conduta, pela sua presença, pelo seu apoio. Mas, de uma certa forma, se compreende que, infelizmente, algumas situações escapam ao controle tanto da organização, quanto do São Paulo, quanto das forças de segurança, de tudo, porque, hoje em dia, situações de contrariedade, elas, infelizmente, são, assim, respondidas, elas merecem uma reação que não é a melhor. E, às vezes, se vê numa manifestação que deveria ser, assim, pacífica e tão somente de cunho ideológico e político, como a de aumentar 30 centavos o valor de uma passagem de ônibus, virar vandalismo, virar agressão, enfim, causar para o cidadão em geral danos maiores que aqueles que ele deveria ter, a mais do que as dificuldades que o dia a dia lhe traz. Infelizmente, isso também aconteceu ontem. E aconteceu por uma minoria que não tem a representatividade da torcida do São Paulo. E quero crer que mesmo a própria torcida à qual eles pertençam, e parece que há uma identificação aí, a própria torcida não aprova inteiramente, espero eu, gestos assim de agressividade e de violência como os que aconteceram ontem, em que, contrariados com o fato de não poderem entrar todos no estádio, porque a torcida do São Paulo, no momento em que a equipe vem emocionando, vem empolgando, no momento em que Mogi das Cruzes não é um local que normalmente recebe grandes eventos e recebe o São Paulo, e lá nós temos uma grande comunidade. E mais, a gratuidade do evento, e mais, o fato de que nós não estamos num momento assim de jogos que, de uma certa forma, canalizem de uma forma mais distribuída as atenções e os interesses, fez com que o torcedor são paulino fosse para lá. E o torcedor são paulino tem respondido com mais de 12 mil pessoas, 15 mil pessoas nos Jogos de Barueri. Eu posso adiantar aos senhores que acabei de receber a informação do presidente da Federação Paulista de Futebol que o próximo jogo será realizado em Barueri. O que nos dá um vislumbre de que a coisa, em termos de segurança, esteja mais assegurada. De qualquer forma, o São Paulo espera que o planejamento do evento, as ações de controle, as ações de segurança se realizem e ele se coloca ao inteiro dispor para participar desse processo, procurando organizar o evento futebol e esse evento específico de uma forma assim
mais serena, mais festiva, mais voltada para aquilo que fundamentalmente nós todos, torcedores do São Paulo, queremos. Um bom espetáculo de futebol e, se possível, com a nossa vitória. Então, sobre colocar aqui a nossa insatisfação com o que aconteceu e o nosso repúdio às atitudes de violência, há que se destacar também que a comunidade são paulina é muito grande e ela merece sim ter situações assim de segurança e de conforto maiores. Eu ontem recebi, por exemplo, de um companheiro, não um diretor, mas um associado, um São Paulino, um e-mail desesperado na hora me sugerindo que eu tirasse o São Paulo da Copinha. Eu estaria, por causa de 30 pessoas descontroladas, punindo toda uma coletividade, punindo um trabalho que vem sendo feito com toda a qualidade, com todo o empenho, com tudo aquilo que o São Paulo deseja, que é grandeza. Então, aqui, antes de fazer a apresentação do Lugano, que é essa figura que a torcida do São Paulo trouxe de volta para nós, ponderar a todos que nós devemos tratar assim, com serenidade e com firmeza, todos os fatos ocorridos. Muito obrigado. Livrou a cara da torcida, né? É uma parte da torcida que a própria torcida não concorda. Os diretores da torcida não fazem uma parte pelo menos ele disse que a grande maioria não concorda, está na hora de o São Paulo assumir ao lado da parte boa, que é a grande maioria. Sim, mas ele disse que a própria torcida uniformizada não concordou. Esses bandos, como se dentro desse bando tivesse alguma coisa que presta. Opa, peraí. A torcida uniformizada declarou no seu Twitter que a culpa foi da Federação Paulista de Futebol. Lógico, eles em nenhum momento eu vi a torcida uniformizada falando isso. Eu vi falando que a culpa foi da Federação Paulista de Futebol. Uniformizada, é organizada, exatamente. Wilson, nós temos um intervalo. O jogo para Mogi. Tem intervalo? Então vamos para o intervalo, que na volta o Diego Lugano vai falar que ficou evidente que o São Paulo livrou a cara dos bandidos mais uma vez, né? Vamos para o intervalo. Vamos voltar à apresentação de Diego Lugano. Olá, André Ranieri. É isso mesmo, Flávio Prado. Depois do presidente Leco se pronunciar sobre a partida de ontem, neste momento, Diego Lugano fala aqui na sala de imprensa de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Por toda su torcida, su institución, sus dirigentes, por el cariño que siempre brindaron. Y hoy voltamos aquí para hacer mi última fase de mi carrera deportiva, obviamente con mucha ilusión de voltar a tener grandes resultados y colaborar, ayudar, ser yo mismo día a día en todo momento para que o time possa explorar lo mejor que eu tenho hoje como atleta y como deportista. ¿Entendieron? No voten lendo a rayo después. A pergunta vai ser feita aqui para o Diego Lugano, jogador uruguaio, vai falar aqui. Todo mundo ligado no Globo Esporte. Diego Lugano, reapresentado ao São Paulo depois de 10 anos. A gente vai abrir aqui a entrevista coletiva do Lugano para perguntar para ele, Lugano, outros treinadores do São Paulo, principalmente os dois últimos, como o Osório, não aprovaram o seu retorno. E o Edgardo Bausa aprovou, foi até o Uruguai conversar com você, e eu gostaria de saber o que ele te perguntou, o que ele quis de você e o que você falou para ele sobre esse seu retorno para o São Paulo. Primeiramente, eu acho que você está sabendo a mitad da história do que aconteceu, e não tudo, mas esse é papo de outro dia, não tem problema. Com Bausa a gente falou, obviamente, sobre ele queria saber qual era minha situação, minhas ambições, meus desejos, pois sabe que todo jogador, a medida que vai ficando grande, não só perde na parte física, sino também a vezes perde em ambição, em fome, pouco o futebol consume isso de você. Bom, eu acho que depois de a gente falar, ele teve claro qual é a minha postura hoje, como jogador, como persona e principalmente diante São Paulo, que é o time que eu devo gran parte
minha carreira esportiva, né? Lugano, tudo bem? Aqui, também estamos ao vivo aqui dentro do programa Donos da Bola. Eu queria saber são várias questões que a gente poderia fazer para você, mas duas, se você me permite. A primeira, por que você estava jogando no Cerro Porteño e aqui no São Paulo você ainda precisa de um período de preparação, de reforço muscular, enfim. A segunda, você prefere jogar de zagueiro ou como volante, como você já atuou algumas vezes também? A história, porque eu voltei a Sudamérica, é um pouco mais familiar que profissional, né? Eu, naquele momento, tinha que voltar a Sudamérica para jogar. Eu sempre falei que se eu voltar, São Paulo era a prioridade. Surgiu o de Cerro, que é o time mais grande de Paraguai, perto do meu país, que para mim é muito necessário familiarmente ficar perto. Então, por isso, foi um pouco o retorno de Europa a Sudamérica. E, aí resumindo a história, né? Poderia falar mais. Não, obviamente que meu desejo é jogar como zagueiro, como defensor, porque é onde eu posso, eu acho, aportar mais ao elenco, sem dúvida, mas eu vim a fazer mais do elenco, do grupo, a estar à disposição do treinador, e se ele amanhã querer botar eu de goleiro, eu vou, não tem problema. Eu sou do elenco e para isso vim, né? Tudo bem, Lugano? Tudo bem? Tá? Bem. Duas perguntas também, por favor. A primeira, o quanto você sabia... Claro que durante a programação da Jovem Pan a gente vai colocar o Diego Lugano falando mais. Eu quero ainda ouvir, faltou o Lian falar sobre o que faria com relação ao caso do São Paulo e também o Felipe... Já falou? Então falta o Felipe Mota. Você suspenderia o São Paulo? Você faria alguma coisa com relação ao São Paulo? O São Paulo não tem nada a ver com a história. O que você faria com relação ao que aconteceu ontem lá em Mogi? Olha, eu acho que está na hora, já passou da hora de haver esse tipo de suspensão. Se você me pergunta, ainda mais depois da entrevista do presidente, que aliviou a barra da torcida. Se ele tivesse, descido a própria torcida não aprova. Exato. Então, assim, começa a suspender. Assim, uma hora, imagino eu, que sendo punido desse tipo de jeito, que seria uma pena, esse time de São Paulo, assim, os meninos que jogam, não merecem muito. Taticamente é o time que eu mais gosto. Que vem jogar taticamente. Me agrada muito, taticamente. É um pecado. Eu digo mais, até o time reserva surpreendeu. Então, mas pecado por pecado... Porque taticamente ele é muito bem montado. Muito bem montado. É melhor tentar coibir a violência, a gente não vê nenhuma manifestação nesse sentido, então, para mim, deveria sim haver a suspensão da equipe, dizendo isso, reforço que seria uma pena, porque é o melhor time, se não, com o Corinthians, são os dois times mais fortes. Eu falo taticamente. Como é o nome do treinador mesmo, Felipe? André Jardim. É o que veio do Grêmio, né? Pisou na bola, mas assim, absurdamente ontem. Quando o jogo foi entrevistado, falou, a culpa é da organização. Nenhum instante o seu André falou esses vândalos não podem fazer isso. Você falaria? Mas aí você falaria? Você falaria? Lá no meio fala? Ele pode dizer o seguinte, eu não aprovo isso. Tá bom. Eu não aprovo, isso aí é ridículo, ou não? O presidente não falou? Você acha que ele vai falar? Tá de brincadeira. Não é função do Jardim. Tá bom. Não é função dele. Tá sendo criticado no Twitter pela entrevista que ele deu depois do jogo. Tá bom, tá legal, é fácil. Vai falar. Tá bom. O árbitro não falou nada. Ninguém fala. Os caras não assumem nada. O presidente da federação não fala. Eu também acho, mas eu concordo em todos os sentidos. Mas eu não teria coragem. Claro, a gente entende. É lógico. Não é a função tá dele. Tratando, vê com o tipo de gente que ele tá tratando. Os caras têm esquema. O Ministério Público não tem. O Ministério Público tem que ser refém. Mas os caras são. O Ministério Público tem medo deles. O BP Choque tem medo deles. A polícia tem medo deles. A Federação tem medo deles. O presidente de São Paulo tem medo deles. E todo o time tem. O cara vai encarar. Isso aí, Flávio, ele tem razão. Ele tem razão. Mas autoridade, o técnico e o presidente. Se for o presidente, tem que falar assim, tem que falar. Agora o treinador não dá pra cobrar dele. Se o sistema tem medo deles, o cara, coitado, vai encarar sozinho? Tá louco? O sistema tem medo deles. A política toda tá a favor dos caras. Os caras, todo mundo tem medo deles. Eles mandam no futebol, tá louco? Tem uma coisinha, Flávio. Do presidente do São Paulo e não tivemos essa postura diferente. Todo o futebol tem medo deles. Eles mandam no futebol. Ô, louco. São Paulo é o presidente.
levam votos para os políticos. Não, mas o esquema todo é a favor, ô louco. Se você for fundo nesses caras, eles mandam em tudo, eles estão dentro de todos os esquemas, Eu não ô sei se louco. é só medo, não. Se o futebol tem só medo. Se não também... voto pra medo, rabo preso, tudo. É um esquema muito pesado, ô louco. É gente da pesada. É gente da pesada. Ele fala da organização. Não, também, mas o esquema é da pesada, claro. Mas o esquema com esses caras é muito da pesada, ô louco. Pelo amor de Deus. Vamos colocar mais ouvintes na linha? 2870-9707. Alô? Alô? Com quem falo, por favor? Edson, de Presidente Epitácio, São Paulo. Presidente Epitácio, perto de Presidente Prudente, é isso, né? Exatamente. Perfeito. Qual é o seu time? Meu time é São Paulo Futebol Clube. E aí, Edson, o que você achou de tudo que aconteceu ontem? Olha, eu sou a favor da punição do clube. Do clube. Tem que punir, tem que eliminar os clubes quando acontece esse tipo de situação. Uhum. Entendeu? Só que é o seguinte, Flávio Prado, da turma antiga aí, o único que é coerente com o que fala é você. Tá? Não é muito, não. Porque veja o que eu vou falar. Quando aconteceu aquela absurdo que aconteceu lá com o Kevin Espada, o único que foi punido foi a família e o garoto que faleceu. Verdade. O seu Nilson César, o seu Fernando Sampaio estão falando de punir o São Paulo agora, mas nunca fala de eliminar os clubes brasileiros da Libertadores, que aquilo naquele momento... Como não, amigo? Que aconteceu. Como não? Eu fui o primeiro a gritar aqui que o Corinthians tinha que ficar fora da Libertadores. Não foi, o senhor nunca falou em punir então o senhor precisa ouvir melhor, viu? Nunca. O senhor me desculpe, mas o senhor precisa ouvir melhor. O senhor me desculpe, mas eu não vou debater com o senhor, mas o senhor precisa ouvir melhor. Eu defendi o Corinthians fora da Libertadores. O senhor é corintiano ou é São Paulino? Eu sou São Paulino, sou a favor da eliminação do não, pra mim qualquer bando de organizada, independente, Gaviões, como é que é? Do Palmeiras, lá, Mancha Verde, do Santos. Você não mantém o que você fala. Então tá bom, não vou discutir com o clube brasileiro tinha que ter se eliminado naquele jeito. Não teve coisa mais grave do que a morte do Kevin Espada. O único que perdeu foi a família. O futebol brasileiro tá essa draga aí, ó, porque esses bandos que comandam o futebol brasileiro não querem eliminar os clubes, ficam com conivência com esse tipo de barbaridade que tá aí. Ontem o São Paulo teria que ser eliminado. Eu sou São Paulo, teria que ser eliminado. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Obrigado, Edson. Um abraço pra você, viu? Muito obrigado. Ô, Flávio, às vezes o ouvinte tem um ouvido seletivo. Na verdade, naquele momento, muita gente aqui defendeu. Eu escrevi no meu blog, tenho comprovado. Você também. A gente defendia até a eliminação do Corinthians. É o que mais a gente gritava aqui. E depois o que aconteceu? A Confederação Sul-Americana de Futebol, sempre muito honesta, não teve coragem de eliminar no campo. Ela eliminou. Aí ela roubou o Corinthians descaradamente de uma maneira indireta. Quando ela deveria ter eliminado e por mais de um ano. Por mais de um ano. Porque a torcida uniformizada do Corinthians assassinou o menino. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A equipe da PAN que o Corinthians deveria ser eliminado. A torcida do Corinthians, a torcida uniformizada do Corinthians assassinou o menino e o Corinthians deu respaldo aos assassinos e os políticos. Inclusive o seu Feldman, que hoje é o cara que é o porta-voz da federação, foi um dos primeiros a ir lá tentar libertar aqueles 15 bandidos que estavam lá, sendo que um foi justiçado, o outro foi preso, o outro foi assassinado, outro tava roubando, só tinha bandido lá. 2870-9707, 2870-9707. Alô? Alô? Quem fala, por favor? Aqui em Rio Claro, boa tarde. Quem fala? Antônio, Rio Claro. Antônio, qual é o seu time? É Santos. O Santos ontem começou ganhando, sem o Ricardo Oliveira e sem o Giovânio, mas eu queria que você falasse sobre esse problema que tá acontecendo aí. Você é a favor da eliminação do clube ou o clube não tem nada com isso, é só tirar a torcida do campo? Olha, Flávio, um feliz ano pra vocês aí, tudo, John. Olha, eu acho que devia fazer que nem fez na Europa, lá, o time da Inglaterra, que teve aquela da Champions League lá, que a Inglaterra com o time da Itália lá. Certo. E teve aquele tumulto que morreram muitas pessoas lá. O que aconteceu lá? Foi todo mundo fora. O time foi eliminado por 5 anos na Copa, né? Certo. Então tem que fazer pro futebol, se criar vergonha, tem que fazer isso aí. Eliminar por 5 anos, o que aconteceu com o Corinthians também, tem que ter eliminado por 5 anos da Libertadores. Obrigado, Antônio. O São Paulo também tem que eliminar por 5 anos também. Um abraço para você, Antônio. Muito obrigado. Houve muitas mortes, realmente foi uma comoção mundial. Um assunto era a Margaret Thatcher tomou uma decisão, pressionou. Tomaram vergonha, né? Exatamente. Os hooligans foram
afastados, e também tem um detalhe, né? Aqui não é por causa de uma briga de torcida, mas você também vai eliminar tudo. Agora, já houve problema muito mais grave. Mas se você somar, todas as mortes que tiveram aqui, teve mais do que lá. E outra coisa, tem um detalhe. A Margaret Thatcher não tinha o rabo preso com eles, né? Tem um detalhe importante. Então ela tomou providência. E a irresponsabilidade dos torcedores ontem, se o pessoal que tá fora entra, aí ia ser uma 92. Nova tragédia de Sheffield aqui. Não, mas você somar tudo, tem muito mais. Teve muito mais. Mas lá em Hillsborough não foi culpa de hooligan. Essa parte. Não, foi culpa de organização. Foi culpa de organização, que abriram o portão. Mas é soma de tudo. E os hooligans, eles deram foi uma soma de tudo. 96 torcedores morreram, 700 feridos. Eram os hooligans, depois da bagunça, aquela coisa toda. É um problema de raiva. Mais um ouvinte, a gente vai mudar de tema. 2870-9707, 2870-9707. Alô? Micou? Então vamos para outro. 2870-9707. Alô? Oi, pois não. Tudo bom? Tudo bem, quem fala? É o Carlos aqui da região Santa Amaro, Vila das Belezas. Um abraço para todos vocês aí, viu? Obrigado. Qual é seu time, Carlos? Olha, eu torço pelo São Paulo, né? Pelo São Paulo e a sua opinião. Isso não... Tudo bem. É bom que fique claro que, para mim, esses bandidos, eles são todos iguais, eles não têm... Você vê que eu nem cito o nome desse lixo aí, pra mim é um lixo só. Eu repito de novo, pra mim acho que um empresta bandido pro outro, é uma quadrilha só, eventualmente eles usam os uniformes, mas é um lixo só. Eu nem ligo o nome desses vagabundos, eu nem falo o nome deles, é tudo um lixo só. Você tá se referindo a torcedores, né? Esses bandos uniformizados, pra mim é tudo um lixo só. Eu também acho, eu acho que o clube não tem nada a ver. Mas tem, viu, porque eles pagam os caras, eles financiam os caras, eles ajudam os caras, eles dão privilégios pros caras. Os clubes são diretamente ligados. Usam os caras pra se eleger, tem tudo a ver. Lembra que o Juvenal não podia ser vaiado? O próprio Carlos Miguel Aidar. O que você faria com eles, Carlos? Com certeza é punição mesmo, é cadeia, pronto, acabou. E o São Paulo, você tiraria da competição ou não? Não, o clube, Flávio, não tem nada assim, nada a ver com guerra entre torcedores, né? Eu sou dessa opinião, tá? Tá bom. Eu queria mandar um abraço pro Nilson, ele tá aí? Tá aqui, tá te ouvindo. Ô Nilson, sou admirador seu, viu, meu? Muito obrigado, amigo. Eu sempre ligo aí, mas não consigo falar com você, caramba. Agora tá conseguindo. Tá falando, um abraço pra você. Vou passar o celular pra você ligar mais tarde pra ele. Você pra caramba. Um abraço, obrigado. Você é muito competente, hein? Você é um cara assim, narrador excepcional, meu. É isso aí, obrigado. Um abraço. Um abraço. Vamos seguindo? Vamos. Eu queria levantar um tema que, aliás, foi outro motivo de escândalo. Para mim, embora a gente esteja vendo toda hora esses bandidos fazendo o que fazem no estádio de futebol, e já virou rotina, mas para mim continua sendo um escândalo, esse tipo de indiferença, né, com que as coisas acontecem aqui, é escandaloso, é vergonhoso, mas um outro escândalo assombrou o mundo do esporte, as denúncias de que as apostas ilegais teriam acontecido também no tênis. Eu estou colocando tudo no condicional, porque foi uma denúncia da BBC, que não é qualquer denúncia, é da BBC. Hoje o Dácio Campos deu uma importante entrevista no Morning Show, ele é um nome importante do tênis. Fernando Sampaio também entrou aqui e falou, olha, por enquanto não há nenhuma comprovação, mas eu só queria lembrar que as primeiras denúncias contra a FIFA foram feitas pelo Andrew Jennings na BBC, e imagine e tal, não sei o que, e virou o que virou. Flávio. Né? E aí, Felipe Mota, o que você pensa? É a pontinha de um iceberg, não vai acontecer nada. O que você pensa disso? Só para quem chegou agora, a denúncia é que o mundo das apostas ilegais teria envolvendo os 50 maiores tenistas do mundo. Ilegalidades pesadas, inclusive o Djokovic disse que já teria recebido ofertas e que ele teria se negado, mas que ele já teria recebido propostas para entregar jogos. O jogo do Davydenko, ele teria também falado a respeito do tema. Enfim, nomes importantes foram citados, mas não concretamente. Felipe Mota. Olha, Flávio, até quando eu falei o não em cima de você, não era questionando, era até acrescentando isso. O Djokovic falou na coletiva pré-aberto da Austrália, pós-jogo e que tal. Ele foi sondado, mas que não acertou. Mas era uma coletiva, exatamente, mas o que ele quis dizer é isso, eu fui procurado.
Porque qual que é o objetivo? É você ter também uma grande zebra, né? Aí que os esquemas são ainda... O Djokovic número 1 não perde pra ninguém. Do Davydenko era com um argentino que era o 80º, não sei o quê, ele era o 3º ou 4º no mundo. E ele abandonou sentindo dores. Ele abandonou sentindo dores. Ele ganhou o primeiro set e aí as apostas era um italiano, né? Começaram a aumentar, aí ele abandonou. Então, o Djokovic falou sobre isso, porque imagina, o Djokovic não perde pra ninguém, vai jogar com um cara, entre aspas, um mané. O centésimo do ranking. Não, mané não, exatamente. Um tenista mais pior. Um esforçado. Um tenista esforçado e perde, imagina quanto isso não geraria de dinheiro. Ele admitiu que foi procurado numa coletiva e que ele disse que não aceitou de forma alguma porque isso é desonesto. Nem participou do torneio. Exatamente. Agora, eu acho que muita gente definiu 2015 como um ano ruim. Eu acho 2015 um ano marcante. Pelo que aconteceu na FIFA, pelo que aconteceu em alguns episódios aqui no Brasil. A gente viu coisas que a gente não via. 3 últimos presidentes da Comebol presos, que é muito bom. Marinho foi em cana. Minha pergunta, pode dar algo? Minha opinião pode dar algo. Eu também acho. Acho que a BBC não colocaria uma coisa dessas assim. Depois do caso da FIFA, amigo, vamos pro pau. Eu só acho uma coisa. Você pode até ser feito esse tipo de coisa, mas não com um Federer, um Djokovic. Mas eles falam nos 50 maiores. Nadal. Eles falam nos 50 maiores. Espera um pouquinho. Porque eles ganham eu demais. não consigo entender você chegar pro Nadal e... propor Nadal, é o seguinte, ó. É o seguinte, amigo, vou te dar uma grana pra você perder. Não dá pra entender isso. O Federer... É comportamental. O ladrão, ele continua ladrão mesmo depois de rico. A postura da... Mas não acho. Aliás, você acha que o Marinho precisava fazer esquema na Comebol depois de... Sabe o cara tá presidente da FIFA, isso faz a parte da cultura do cara roubar, entendeu? Isso é outra conversa. Já tá intrínseca ao espírito do cara. Eu não vejo isso com os jogadores desse naipe que eu tô dizendo aí. Nadal, Federer, Djokovic, esses caras que ponta. Eu acho que você pode. Eu acho que você pode armar. Eu acho que você pode armar esse tipo de coisa entre uma camada intermediária, entendeu? Aí fica mais fácil. É o que o Felipe acabou de dizer. O tênis tem lógica. Vai jogar. O cara é porque o tênis tem. Não, o tênis tem lógica. Não tô, não. A sua colocação tá clara. Eu só quero dizer que a matéria fala nos 50 maiores, tá? A matéria não exclui, cara. Ao contrário, ela inclui. Bota dos 10 pra baixo. Os 10 pra cima, o top 10. Se você falar no top 10 do tênis, eu duvido. Tá bom, ela inclui. A matéria inclui. Top 10 eu duvido. Tá bom. Se você quer, porque veja, vai jogar o Djokovic, Djokovic vai jogar contra o 80º do mundo. Não vai perder. Não existe como o cara perder. O tênis é lógico. O tênis é um jogo lógico. Não dá. Vai jogar uma equipe. Vai jogar uma equipe profissional norte-americana de basquete, que está entre as 3 primeiras na NBA. Vai enfrentar o melhor time aqui do Brasil, o Flamengo. Tá? Não vai perder. Então tem esporte que tem... o jogo não é só pela derrota. Tem esporte, lógico. Top 10 do tênis. Eu sinto que o tema vai pegar. Vamos pro intervalinho? A gente já volta. Vamos pro intervalinho, voltamos já. O cartão da escola de atores, por favor. Você quer acrescentar algo à denúncia da BBC? Não, eu só queria... Eu tava lendo aqui algumas reportagens. Não, porque é o seguinte, o Djokovic admitiu que recebeu... procuraram ele. O Federer disse, olha, e eu entendo, porque ele é top 10 para o resto da vida, sempre foi, né? Ele fala assim, olha... Ou seja, nos últimos 10 anos ele tava no bolo. E ele meio que querendo dizer, ó, legal, mas precisam dar nomes, né? Claro, evidente. E a BBC só citou especificamente o nome do Davydenko, que foi mencionado pelo Flávio. Foi num torneio contra o argentino Martín Vassalo Arguello, que era o número 2000, que isso foi em 2007, ele era o número 87, e o Davydenko era o 4º do ranking. Na reportagem citam que o argentino teria trocado 82 mensagens de texto com os apostadores italianos, porque foi numa
casa de apostas da Itália, que aconteceu muito disso, do argentino ficar subindo de cotação, porque o Davydenko venceu o primeiro set, daí ele desistiu. Quando ele começou a vencer... Itália, que tem de trambique. Quando ele começou a vencer, ele perdeu o primeiro set, o Davydenko ganhou. Então, e aí o cara começou a subir. Então você apostar no que tá perdendo Vassalo, e ainda... faria como... Então, mas funciona dessa maneira. E parece que eles nem pagaram a aposta, né? Foi tão absurdo isso que essa aposta não foi paga. Ficou um negócio muito Agora, Flávio Prado, o professor Vila até falava e lembrava no Jornal da Manhã hoje, e eu gosto de dar crédito quando as pessoas levantam questões, e é uma verdade. O jogo não é só o vencedor. Porque você tem vários aspectos. Tipo assim, o maior jogador do mundo vai jogar contra o centésimo. Mas ele vai perder. Ele vai tomar o primeiro ace. O cara aposta tudo. Ele vai perder um set. Ele vai perder um set. Ele vai perder o primeiro. Ele vai perder por 6-2. Depois ele vai recuperar e vai ganhar o jogo. Então tem várias modalidades de apostas que você pode incluir ali. E o cara ganha o jogo do mesmo jeito. É isso aí, porque ele é muito bom. Mas ele ia ganhar 3-0, ele ganha 3-1. Vai jogar a seleção brasileira e fala um time ruim. Zâmbia, vai hoje. Olha, aí o Brasil vai tomar um gol. Vai tomar 2 bolas atrás. Aí Zâmbia ganhar não é ilógico. Não, eu tô dizendo, a diferença é muito grande. Barcelona e Zâmbia, vai. Tantos Olha, escanteios. Até a primeira meia hora, Zâmbia fará um gol no Barcelona. Todo mundo aposta. E aí toma o gol. Aí ganha de 8-1, exato. 6-1. Aí o cara já ganhou a aposta. Então não é o placar do jogo em si. Ou seja, eles mantêm. O cara é muito bom, sabe que vai ganhar. Olha. Tô de lambuja esse primeiro set pro cara, depois vira o 2-1, 3-1, dependendo do torneio. Tem muito detalhezinho. Então o jogador vai levar cartão amarelo até os 20 minutos. Exato. Ou seja, o cara continua ganhando, só que há um detalhezinho que ele fez o esquema, ganhou uma grana, mas ganhou a pontuação. Mas ele perdeu um set. Eu acho que você fazer isso em esporte coletivo é mais fácil. Será? Eu acho que não. Eu acho que é mais difícil. Aí vaza mais muita gente. Individual, aí vaza coletivo. O individual é problema dele. Não teve a história mas individual. É que o Bocudo falou, né? Fez o gol. Aí tiraram ele do time do Venezia. Fez o gol. No individual, o policiamento, a visibilidade do atleta único ali fica... Quem decide é o cara. Se vai jogar o Federer contra o 80º do mundo... São só 2, a chance de vazar é bem menor. Tá bom, se o cara faz uma armação, vai ficar evidente. Mas se o Federer falar que ele tá com dor na coxa, ele tá com dor na coxa, ué. Ô, Nilson, mas se ele falar que ele tá com dor na coxa, ele tá com dor na coxa. Em vez de ser um pneu, vai ser um 6-0, vai ser um 6-0. Ele se sentiu mal. Imaginar que o Federer e o Nadal possam estar envolvidos nisso. Mas podem. Até que provem o contrário, estão envolvidos. Por isso que precisa esclarecer. Exatamente. Os 10 primeiros, eu não acredito. Eu não gostaria de acreditar, mas estão aí, são citados. Eu só acho assim, a BBC, quando levantou o esquema da FIFA, todo mundo torceu um pouco o nariz. O Andrew Jennings esteve no Brasil, olharam com desconfiança e depois ele trouxe muita documentação. Ele muito do Brasil naquele negócio da CPI. E derrubou, ajudou muito. E aí derrubou o processo da FIFA graças ao Andrew Jennings. Então, a BBC não faria isso de uma maneira. Ela deve ter documento. Agora, precisa apresentar. Ela só precisa apresentar, porque se ela não apresentar, fica todo mundo sob suspeita. E é bom que isso seja apresentado. A BBC não coloca. Então, e ela apresentou, não apresentou? Ela não apresentou? Mas apresentou, não apresentou? Ela apresentou. O Brasil então, mas apresentou. E apresentou toda a documentação. Pois é. Apresentou. O esquema da FIFA, o cara que trouxe o crime organizado pra FIFA era um brasileiro que aqui no Brasil era tratado de doutor maravilhoso, um gênio. Nome de estádio. Nome de estádio maravilhoso. E era um bandido internacional que foi descoberto pela BBC. Não é? Então, eu acredito em tudo e desconfio de tudo. Eu também. Vamos colocar o ouvinte na linha? Eu não sou Federer. O repórter tem que acreditar em tudo. Claro. Aí o cara fala assim pra você: Flávio Prado, amanhã, 3 da tarde, Jesus Cristo descerá na Praça da Sé. Você não acredita muito, mas dá uma passadinha. Vamos até lá. Então você tem que acreditar. Claro, então você tem que acreditar. 28709707, 28709707. Vamos colocar o nosso ouvinte na linha. As participações têm sido ótimas. Alô? Oi,
Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Elza, da Bela Vista. Querida Elza, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. E o que que você... Eu tô ligando só para dar um abraço bem afetuoso e respeitoso pro maior narrador do Brasil. O nosso Nilson César. Nilson César. Fiquei tristinha, o ouvinte... Ele foi um pouquinho mais da conta. Mas a opinião do ouvinte tem que respeitar. Isso não, é bom. Não, opinião não, era informação errada. E, ô Nilson, outra vez você nem discute, não, viu? Tá bom, dona Elza, deixa eu te falar uma coisa. Você é ótimo, você, como narrador, é imbatível. Muito obrigado, viu, dona Elza? Os meninos aí também nota 10. Ô, Elza, deixa eu te falar uma coisa. Fala. A gente sabe que a vivência é uma coisa espetacular e ela nos traz alguma sabedoria, né, um pouquinho além. Essa notícia do tênis e tal, é claro, nós não somos tenistas, a gente não tem a ver. A sua sensibilidade feminina diz o quê? Tá com cheiro de arroz queimado e tal, o que você tá achando? Essa coisa... É um esporte, assim, vamos dizer, de elite, né, porque... eu acredito que sejam... Eu não sei, não, mas olha, hoje em dia eu tô acreditando em tudo. Tá com cheiro, você tá sentindo cheirinho... Brasil... Tá sentindo cheirinho de arroz queimado, talvez sim, viu? Mas será que eles vão resolver alguma coisa? Vamos ver. Um beijo, viu, Elza? Prazer falar com você. Um beijo bem afetuoso para todos vocês. Viu? Obrigado. Ótimo falar com você. Acabamos de falar com Elza Pittini. 2870... Eu mandei a família toda, né? 28709707. Sabe o que é legal? A gente nota, é claro, existem ouvintes que têm opinião discordante de uma coisa ou outra, mas sempre existe uma grande solidariedade. Teve uma vez um caso aqui com o Vampeta e outros ouvintes também ligaram dando solidariedade. Eu acho que é bem legal e faz parte. Eu acho que o legal é não discutir com o ouvinte. Deixa o ouvinte achar o que ele quiser. Faz parte. 28709707. Alô. Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É o seu Charada aqui de São Carlos. Ô, Flávio, tudo bem? Quando você vê que depois que eu coloco o fone, acaba a situação. Xará, e aí, você tá achando o que dessa história do tênis? Tá achando o cheiro de arroz queimado ou não? Isso daí tá uma grande casca de arroz queimado no fundo dessa panela, viu? Né? Essa panela aí tá cheirando mal faz muito tempo. Né? Esse negócio de aposta é complicado, né? Toda aposta é terrível. Isso é no futebol, isso é no tênis, é no jogo de golfe. Esse pessoal, ele... Até no buraquinho do golfe. De tudo eles querem tirar uma casquinha, né, Frade? É verdade. Alguém falou que houve um pequeno errinho na composição de um objeto chamado ser humano, que ali a composição teve alguma falhazinha lá. Esse instrumento tem que ser refeito. Então, é um problema, né, Xará, quando acontece isso. Então, você tem que, no mínimo, ficar ligado, no mínimo, ficar desconfiado, né? Corretamente. Agora, gostei da atitude desse tenista aí, né, de chegar e denunciar, né, Flávio? Quantos corruptos e numa situação dessa daí já tinha aceito e ficado quietinho, né? Pois é, foi legal que ele pelo menos falou: comigo aconteceu isso e a minha atitude foi essa. Um abração pra você, Xará. Uma boa tarde, uma boa semana para todos. Muito obrigado. Flávio, posso fazer uma... eu quero falar um negócio do Daniel Leão, um protesto. Eu tô querendo ver a gente aqui, porque a gente é bonito. Exato. E ele não tira o Lugano da... Vamos ser Nós estamos... Vou falar uma coisa pro Daniel Leão, que é uma coisa muito séria. A fidelidade é uma das coisas mais legais que alguém precisa ter. E pelo que eu sei, você é o Henrique Castelli. O Osório sabe disso. O Henrique Castelli. E você, o Osório, eu não tirei o Osório do meu chaveiro. Eu não tirei o Osório do meu chaveiro. Veio o Doriva, veio o Milton Cruz, veio o Baldi e eu continuo com ele. Ellen Rocha. A minha única fidelidade é para Ellen Rocha. Para sua mulher? Não, minha mulher também, claro. Mas Ellen Rocha também. Você falou única. Tá gravado. Agora sim, olha lá o Henrique Castelli, olha lá. A minha mulher não entra nesse Você falou a única fidelidade. Então, pera lá, Henrique Castelli ou Lugano? Ellen Rocha. Agora sim. 28709707, alô.
Alô? Quem fala? É Romário. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Romário. E aí, o tênis, tá com cheiro de arroz queimado ou é só? Isso aí tá com a panela inteira queimada. Tá, é. Eu vou te falar o porquê. É. Quando existe bolsa de aposta, e só tem um lado na balança, então eles têm que fazer voltar normal. Pra normalizar, tem aposta dos dois lados. É igual fizeram com... Lembra do boxe pesado? Esqueci o nome dele agora. Ganhava de todo mundo, 1 minuto já entrava e derrubava. Mike Tyson. Isso, Mike Tyson. O que fizeram? Aprontaram tanto pro cara, que a mulher foi no hotel dele e aí ele foi acusado de estupro, essas coisas, pra quê? Porque não tinha mais o outro lado da aposta, só tinha um lado. E a mesma coisa no tênis. Eu quero falar o seguinte, o Nilson César falou que é mais fácil coletivamente. Não é não, Nilson. É que nem o Lian falou. São 2 pessoas só. Quando é individual, é mais fácil de ser descoberto. E eu quero me desculpar para você, Nilson, que eu fiz uma brincadeira muito carinhosa. Você ficou chateado quando eu falei que Nilson Panda, mas eu falei com amor. Não fiquei. Então você não se importa de ser pandinha? Pandinha, lógico que não. Você sabe que... Sabe a característica do panda, né? Come bambu e só faz sexo uma vez por ano. Pronto. Aí eu acho que eu não sou esse negócio de panda, não, viu? Você não come bambu, né? Não, eu não tô comendo bambu. E sexo nem uma vez por ano mais, entendeu? É só na escada ultimamente. Melhor sexo ou Natal? Obrigado, Romário. Um abraço pra você. Romário é bocudo, sempre igual. Né? 28709707. Só uma coisinha, eu conversava com o Ulisses Neto, ele falou que em relação ao top 10, claro, mas ele disse que tem vencedor de Grand Slam, então isso confirma... a coisa é pesada. Eu não sou Federer. E sabe o que aumenta a suspeita? Lendo a matéria, o presidente da ATP, Chris Kermode, disse à BBC estar ciente de que há manipulação de... Kermode. Estar ciente de que há manipulação de resultados no tênis, mas alega que o esquema acontece a nível extremamente baixo. Ou seja, também. Aí você tem que olhar mesmo. Né? Ele já começou a falar, tem sim, tal. Esquema. Parece o Lava Jato. Não tem nada. Aí começaram a devolver dinheiro. Nossa, ninguém roubou nada aqui. Mas por quanto você quer de volta? Agora, esse negócio, sabe por que o suíço Roger Federer não estaria no meio? Né, Nilson? Uma broma aqui, como diriam os argentinos. É porque ele é suíço. Na Suíça não tem problema. Não tem. Porque ele é um cara extremamente legal. Um dos esportistas, olha, eu seria a maior surpresa do mundo. A última vez que eu conversei, ele me deixou boa impressão. Esse rapaz, por todas as entrevistas que a gente pelo comportamento, pelas instituições de caridade que ele ajuda no mundo inteiro. A FIFA também ajuda um monte de instituição, viu? É bom você saber. Aquele projeto de futebol da FIFA, eles doam um monte de dinheiro. O traficante ajuda um monte de instituição. Eu tô falando sério. Aquilo que eu vejo do Federer. Eu sou fã mesmo do Federer. Esse cara é um ser humano diferente. E torcemos porque ele não esteja envolvido. Por ser uma pessoa, um ser humano tão diferenciado, tão especial, ele é muito além de um jogador de tênis. É um rapaz especial. Tomara, a gente torce pra que nenhum ídolo seja queimado, né? Não pondo em dúvida o Roger Federer, mas o Lance Armstrong tinha a fundação dele. A Live Strong. Em relação ao que o Nilson está falando, eu concordo no sentido do... Eu concordo não, eu não ponho Seria a maior decepção do esporte da minha vida. Por ninguém. Isso posto. Federer, Djokovic, Nadal são caras absolutamente dominantes. Ganharam, não é que ganhavam 5, perdiam uma. Ganhavam 50, perdiam uma. Nesse nível, me surpreenderia porque os caras só ganhavam. Agora... Pode ter sido essa uma, né? Agora, na minha opinião, esse top 10 corre o risco, porque às vezes tem aquele cara que é o top 3 numa semana, depois pode... O Davydenko mesmo, não foi um cara dominante. Então, não tô... O que eu quero dizer às vezes no top 10 tem um cara que de repente sabe que não vai durar muito, fala, é tipo a proposta da China, do futebol. Vou aproveitar. Não vou deixar o trem passar. Minha chance. Eu não vou ganhar. Davydenko chegou a ser top 10. Quando ele, segundo a matéria da BBC, ele foi o quarto do mundo quando teve esse jogo. Quando teve esse jogo aí. Quarto do mundo. Então, mas foi uma coisa... Ele foi um tenista de ponta, mas não era aquele cara dominante que nem Federer. Então, por isso, eu concordo com o Nilson em relação a esses inigualáveis,
mas top 10 eu acho que deve ter sim aquele Por cara passagem, passou, foi passageiro ali. Tô gostando da intimidade. Nilson, como é que é o Djokovic? Djoko. É outro que ficaria. Mas aí você tem que se escolher. São jogadores. Federer, Nadal, Federer e Djokovic. O top de linha não vale mais? A aposta não vale mais? Top de linha, a aposta vale mais, né? Top de linha, a aposta vale mais. André Agassi. 28709707. 28709707. Alô. Alô, Flávio Prado, tudo bem? Tudo bem, quem é? É o Lúcio aqui de Ipiranga. Lúcio do Ipiranga. Qual é seu time? É Coringão. Coringão, mas eu acho que seria legal você falar também sobre essa história do tênis. O que você tá achando? Não, do tênis sempre teve malandragem, mas eu queria falar uma coisa do Ipiranga aqui que aconteceu. Então fale. Nesse final de semana. É o falecimento do menino que trabalhava na pizzaria Gino. É o dono da pizzaria Gino, na realidade. Ele faleceu num acidente de moto. E, nossa, deixou todo mundo aqui do bairro chateado. É uma pizzaria tradicional mesmo, a Gino. Tradicional aqui do Ipiranga, na rua Labatute ali. E era na Silva Bueno. Mas era um menino sensacional e, infelizmente, perdeu a vida num acidente de moto. Mas, quanto ao tênis, o tênis sempre teve esse problema de aposta, né? Então a aposta é o fim do mundo. Isso daí os caras dominam tudo isso daí para que um cara ganhe e o outro perca, e na realidade no final das apostas todo mundo ganha. Um abraço para você e as nossas condolências da família do menino. É um prazer enorme falar com você. Para nós também é um prazer ter os ouvintes queridos aí de toda a região do Ipiranga. Muito obrigado. E não é só tênis, né? Todos os esportes. Todos os esportes, exato. Porque a máfia é pesada. Eu tô lendo um livro sobre... aposta, né? Tem o tal de perumel, perumal, uma coisa assim. Eu tenho um livro, é jogo sujo, uma coisa assim. Bom, enfim, eu vou amanhã até prometo trazer o livro para mostrar, mostrando como é que a coisa funciona, envolve Hong Kong. E esse pessoal desse caso aqui é a máfia russa. A coisa é muito pesada, é muito forte. Não é fácil, não. Máfia russa e siciliana tá no tênis. Russa no tênis. E no outro caso, do futebol, envolve Tailândia, envolve Indonésia, envolve Hong Kong. É uma coisa muito forte. E há vários sites de aposta. Como sempre, mas que tem, como sempre, eles pegam pessoas absolutamente humildes. Tem um grupo forte, né? Depois ele pega aquelas pessoas humildes que não tem nada para comer, aí coloca nesse meio. Até hoje. Parece muito com tráfico de drogas. Até hoje você ouve aquela conversa. Você, eu e todos nós aqui dessa mesa aqui somos questionados. Sabe o que é? Eu ouvi falar que o Brasil vendeu a final da Copa para a França. Exato. Não ouve? Ouve, mas é uma grande bobagem. A gente ouve esse tipo de Isso aí é porque o brasileiro não sabe perder, você quando perde, ninguém fala, o Brasil comprou a Copa da Alemanha, o Brasil... Sempre ouve esse tipo de conversa. Quando você aposta, tem que pagar, né, Flávio? É ou não é? Eu acho. Uma pergunta só. Pelo menos quando eu perdi pra abelha, eu vim de abelha. Você lembra o que você falou no final de semana ou não? Com relação ao Tchererê Tchê, que você dançaria nos pós-discussão, tem um vídeo pedindo aqui. É verdade. Você dançar o Tchererê Tchê, você falou assim, espere o spot de discussão de segunda-feira que dançaria o Tchererê Tchê. Mas acontece que vê essa coisa do tênis hoje não, mas durante a semana estaremos no Tchererê Tchê. Só vale lembrar, porque os ouvintes estão cobrando. Já. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu passo do Tchererê, eu tava no sábado. Eu tava lendo, Não tá lembrado? Não, além de surdo esquecido, não, vou te explicar. No sábado eu tinha um espaço maior. Então eu dancei, você viu. Quase uma pista de Você dança. viu, lembra? Então, aqui eu tô meio preso, amarrado, então eu preciso de espaço. E outra coisa, eu dançava o Tchererê com o Neymar. Que tonto você é com esse negócio de... Mas eu dançava o Tchererê com o Neymar. Dancei, inclusive, o Tchererê com o Neymar e com o Gustavo Lima. É melhor encerrar. Eu dançava, eu dançava, eu preciso de espaço, gente. Eu não vou fazer papelão. Você dançava com o Neymar? Quem ficava na frente? Olha o espaço que deram pra você. Olha o espaço que tem. Mas é um espaço, é virtual, né, gente? Eu preciso do espaço real. Eu dançava com o Gustavo Lima e com o Neymar. Nossa. Quem ia na frente? Quem ia na frente? Então, eles. Era sanduíche. Era sanduíche. E não tem negócio de trenzinho, não. Não fechava. Eu vou procurar no espaço físico aí, fica prometido, tá? Eu preciso do espaço físico. E aí sim. Olha você lá.
O tempo fez bem pra mim, fala a verdade. Ela fez, então, tô falando. E óculos vermelho, era igual, era Record, em 1986, eu estou dando a notícia da conquista do Internacional. O cara consegue prestar atenção na notícia do Internacional em 86. O cara ganhando o Elinho de São João da Boa Vista. Esse óculos vermelho era usado por mim e pelo Herbert Viana. Em cima do Palmeiras, do Morumbi. Não, é verdade, era o Miguelzinho, ele fazia esse óculos pra mim e pro Herbert Viana. Mas infelizmente esse jornal, a Silvia Popovic apresentava comigo, ela fala sempre disso. Era um jornal da noite. Acho que é 16 de novembro de 86. Foi a notícia do Inter? Mas pouca gente ouviu, né? Porque na hora que o cara mudou, né? Não, porque apareceu, mudou. O cara olhava e falava assim, nossa, olha que cara ali. Não tinha nem controle remoto. Na verdade, quando eu vi isso aí, eu falei assim. Não, quando eu vi isso aí, eu falei assim. Tá vendo? Tem cara que fala que o tempo faz mal, pra mim fez bem. Pra mim, pô, Vampeta. Acabou o programa. Silva, falando nisso, a Denise Campos de Toledo chegou. Perfumada, como sempre. A Denise Campos de Toledo. Chega muito perto do Flávio, eu tenho legenda de perfume. O Fausto Bavaro chegou perto de mim. O Fausto tá procurando namorada, ele fica se perfumando. Tem que estar perfumado. Tá louco, não dá. Gente, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.